Oi, pessoal, sou Daniel Herculano, sejam bem-vindos ao Clube de Cinema na TVC. Primeiro bloco, como eu falei, vamos conversar com a dupla de realizadores cearenses que está com um novo curta-metragem que vai fazer uma pré-estreia no Shopping Benfica neste domingo. Rafael Luiz Azevedo e Larissa, tudo bem? Oi, tudo bem, Daniel? Obrigado pelo convite. Tudo bom? Oi, Daniel. Obrigada pelo convite. Pessoal, eu queria que vocês falassem um pouco da história espetacular de Mimo, o milagre de milagres, né? Porque o site, o Verminoso Futebol, que o Rafael Luiz encabeça e que a Larissa faz parte, sempre tirou histórias absurdas, né, à tona, jornalisticamente, e agora no segundo filme você conseguiu mais uma vez surpreender com uma história realmente absurdamente impressionante. Queria que você falasse um pouco dessa sua descoberta mais uma vez. Foi uma história que começou há uns 3 meses, Daniel, quando eu recebi no Zap um take de uma transmissão de um campeonato em que aparecia um jogador amputado jogando contra jogadores com 2 pernas. E aí eu achei curioso, fui pesquisar e vi que era algo que era do Ceará, era um personagem do Ceará, e aquela TV era uma TV do interior do Ceará, da cidade de Milagres. E aí, conversando com a Larissa, ela botou pilha de que a gente deveria fazer aquilo não como uma matéria, como eventualmente a gente faz, por telefone e fazendo em texto, e sim que merecia mesmo fazer um material em vídeo. E daí a gente acabou indo para Milagres, imaginava em fazer um videodoc de cerca de 10 minutos e tal, mas acabou rendendo muito mais, a história era bem melhor do que a gente imaginava. E aí acabou rendendo um material, um curta-metragem de 23 minutos, que a gente acabou fazendo em 2 meses e tal, e ele já está pronto, né? Colocamos o trailer no ar, a gente vai fazer agora a pré-estreia e em breve ele entra no ar oficialmente. E mais uma vez, Larissa, você tinha razão, tinha que ir atrás da história mesmo. Você, como produtora executiva do filme, eu queria que você falasse um pouco disso, né? Dessa sua visão de perceber que a história pode ir muito mais além do que alguns cliques, enfim, e tornar um produto mesmo, né? Porque a gente percebe que vamos falar um pouco da qualidade do filme, que eu gostei muito, mas do produto mesmo em si, porque vocês estão fazendo um produto no qual vocês podem explorar de uma forma ampla depois, né? Ele pode ir para festivais de cinema, a gente pode ter uma carreira na própria tela grande, enfim, DVD, uma série de coisas. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua visão de perceber que ali tinha muito mais com a história que ele poderia escrever, apesar de ser uma ótima história. Uhum. Eu acho que aqui a nossa dupla funciona bem, porque o Rafa é, assim, expert em achar bons personagens. Eu acho que esse faro jornalístico, essa percepção que ele tem de bons personagens e boas histórias é algo que ele tem e é mérito 100% dele. Só que ele é jornalista e eu sou publicitária. Então, eu acho que a gente se complementa no sentido de que muitas vezes o Rafa tem um olhar muito jornalístico, né? E às vezes eu venho para complementar esse olhar dele e dizer assim, não, mas aqui atrás tem, às vezes nem é um filme, mas tem um produto de audiovisual, aqui tem algo que eu possa colocar no nosso currículo, isso vai ajudar a gente como profissional de comunicação. Então, às vezes ele pensa no personagem e eu penso num produto que eu posso conseguir depois, né? Viabilizar de alguma forma que seja rentável para as nossas carreiras. Então, quando ele falou na época da matéria, eu disse, não, a gente tem que ir, vamos ver um dia. Então, eu fiquei pentelhando. Eu acho que é por isso que a nossa dupla aí, apesar dos perrengues, a gente trabalha bem, porque às vezes ele vê uma matéria e eu vejo um produto audiovisual, né, que algumas vezes vira cinema de fato, mas eu acho que para qualquer pessoa que está na área hoje tem que pensar de uma forma mais ampla, né, a comunicação e não só no texto, porque às vezes uma história boa como essa, eu acho que se perde se for só o texto. Antes de voltar ao Rafa, a história de que ele realmente procurou e conseguiu e achou, e até a própria direção do filme, eu queria falar também com você, Maria, sobre a evolução de vocês estão no segundo filme, né, com a Chancela de Verminosos, vocês fizeram a história do Flamengo. Eu queria que você falasse um pouco como é que você consegue olhar do primeiro filme, né, para até citá-lo bem, e agora para esse, né, como é que você consegue ver essa evolução aí do Verminosos, das produções do Verminosos, né, como cinema? Claro que a gente entende que a gente evoluiu, se a gente pensar até, assim, é o segundo curta, mas a gente já tinha feito algumas produções anteriores, então a gente consegue, de verdade,
dá orgulho que nesses 10 anos do primeiro trabalho em audiovisual que a gente fez até agora, a gente evoluiu muito. Mas para a gente que está aqui atrás, a gente fica vendo um monte de defeito, né? Assim, isso tinha que ser diferente, isso poderia ser melhor, mas eu acho que a gente vai evoluindo. Então, a primeira tentativa, se a gente pensar no Flamengo, né, como uma primeira produção de cinema, assim, a gente gravou com um equipamento que não era o ideal, que acho que a Rafa pode explicar melhor. A gente fomos nós os captadores, então a captação era algo que o Rafa não tinha feito com tanto profissionalismo, nem eu. Então, esse se aventurar na época, eu acho que foi aquilo do empreendedor mesmo, de ir lá e fazer. Quando a gente viu, a gente estava fazendo. Esse agora a gente já teve um pouquinho mais já calejado, então a gente já sabia o que a gente não queria. Acho que a gente nem sabia tanto o que a gente queria muito, mas a gente já sabia os erros, já sabia alguma coisa que a gente precisava melhorar de fato. Então, isso foi bom. No segundo filme, a gente percebeu que, tecnicamente, precisamos de um suporte, precisamos de uma coprodução, evoluímos nisso. A captação, a gente já tinha alguns macetes, mas eu acho que sim, a gente vê a evolução, mas ainda tem muito aí a aprender mesmo, porque ninguém aqui é profissional, né, de cinema. Então, é sempre bom reforçar que nós somos profissionais de comunicação e que, para o Varminoso, o mais importante ainda é a genialidade do personagem. Acho que a gente quer contar tanto aquela história que, às vezes, a história ela se torna, de fato, mais importante do que alguma dificuldade técnica que a gente tenha, que existe, mas a gente coloca a história e o personagem acima disso. Olha, até antes de perguntar ao Rafa, eu queria dizer que do primeiro, que é um bom filme, para o segundo é excelente. O segundo tem um lirismo, tem um drama incutido também, apesar de você tratando de um personagem, de um documentário, né? Um curto documentário. Mas você percebe ali a dramaticidade da questão nos olhos do pai dele, por exemplo, ou quando ele fala de como é importante o futebol para ele. Putz, quando ele descobriu que ele quebrou a única perna que ele tinha, assim, ele voltou a jogar, entendeu? Eu queria que você falasse um pouco disso, Rafael, exatamente de como você consegue perceber a sua direção do primeiro filme, né, do Flamengo, que passou por muitos festivais também, que isso é muito importante a gente salientar, e para o segundo, para o Mimo, né, que a gente está conversando sobre ele hoje, o Milagre de Milagres, que eu também espero que tenha uma carreira longínqua com muitos festivais pela frente. É interessante, Daniel, porque a gente nasceu e ainda permanece sendo como um produtor de conteúdo em texto, né, de reportagem em texto, de contação de histórias relacionadas a futebol, basicamente em texto e foto, sendo que de um tempo para cá a gente começou a experimentar, fazer algumas produções em vídeo, né? Então, assim, contextualizando, a gente começou a fazer algumas produções em vídeo, mas muito com uma cara de jornalismo, reportagem de 2, 3, 4 minutos. Só que chegou num momento que a gente começou a perceber que as histórias elas eram muito valiosas para estar contadas apenas em 2, 3 minutos e contadas por apenas um ou dois personagens. A gente tinha que ouvir mais gente. Daí é que a gente começou a perceber que tínhamos histórias na mão que elas renderiam, sim, documentários. E até interessante, né, que antes mesmo do primeiro, que seria o Aqui é Flamengo, o Futebol para Todos, que foi um videodoc já caminhando da reportagem, caminhando do jornalismo já para o vídeo documental, ele ainda assim conseguiu participar de 6 festivais de cinema. Mesmo a gente veiculando ele no YouTube, mesmo ele tendo logomarcazinha do Verminoso, mesmo ele tendo cara de jornalismo, ele foi encarado como cinema e ele participou de 6 festivais internacionais, né? Inclusive o próprio Sim Ceará, junto com Aqui é Flamengo. Então, assim, dessa primeira experiência, em que a gente ainda filmava com uma T5i e um Osmo, né? Assim, uma estrutura bem rudimentar. A gente fez o Aqui é Flamengo nas mesmas condições, a gente utilizou uma T5i, que é uma câmera semi-profissional, e o Osmo. Para esse momento agora do Mimo, em que a gente já tem uma estrutura técnica melhor, em que agora a gente já tem uma fotografia mais cuidadosa, né? A gente procurou contar a história já tentando se tornar mais independente do jornalismo, né? Guardando, digamos, as surpresas, né? Guardando o que seriam os grandes finales, né? E não como no jornalismo, em que muitas vezes a gente não se preocupa de deixar para o final, né? De colocar lá para o começo. Eu acho, sim, que houve algum avanço e que, se no Aqui é Flamengo, a gente teve em 8 festivais, no Futebol para Todos, a gente teve em 6, né? E aí a gente chega agora com o Mimo, com uma história que ela parece muito mais interessante, né? É uma história não de futebol, uma história de gente, uma história de perseverança. E aí você aplica isso numa estética mais cuidada, né, com melhor cuidado. Então, assim, a gente fica realmente muito
esperançoso de que vai ser um material que vai ser bem recebido e tal. Tanto que, inclusive, eu acho que a gente agora se sente mais à vontade de dizer assim, poxa, eu vou colocar esse material no cinema. Ele vai ser exibido no cinema, porque ele tem qualidade técnica, ele tem história, ele tem estética para poder estar ali presente mesmo e tal. E aí, por isso que a gente vai. Eu não seria, digamos, de colocar alguma coisa assim, não, vamos colocar por colocar. A gente conseguiu, vamos colocar. Não, realmente a gente está levando ele para o cinema com orgulho. E eu espero que agora a gente consiga outro espaço, de repente ir para a televisão, ele está na televisão, ter alguma veiculação na TV, e assim a gente vai conseguir novas janelas, né? Se a gente já só tinha a nossa janela, que era veicular num site ou nos nossos canais do Verminosos, quem sabe a gente consiga agora atingir no cinema, atingir na televisão, estar em outros espaços e levar o nosso conteúdo para além daquela nossa audiência. E assim, eu acho que em termos de direção foi bem desafiante, sabe? Porque nas nossas condições, Daniel, são condições de cinema de guerrilha, né? De forma independente, e ainda assim, correndo contra o tempo, porque essa história poderia vazar e se ela saísse num veículo, mataria o nosso interesse em relação à história. O nosso grande valor seria a surpresa. Então, acredite, a gente fez essa produção em apenas 2 meses. Isso levando em consideração que todo mundo envolvido, os 5 envolvidos, tem seus outros trabalhos. A Larissa tem 3 trabalhos hoje em dia. Além do Verminosos, seria um 4º. Então, assim, mesmo nessa condição toda de vida paralela, com outras atividades, a gente conseguiu colocar no ar, colocar na prática um filme de 23 minutos muito bem claro. Poderia ser melhor? Poderia. Mas eu acho que eu estou muito satisfeito com a condição que a gente fez ele. Inclusive, você já falando disso, aproveito para vocês convidar as pessoas. O nosso programa vai ser exibido no sábado à noite, está sendo exibido no sábado à noite. Então, as pessoas podem ir ao cinema no domingo de manhã, podem falar data, horário, local, por favor. Exibição do Mimo, o Milagre de Milagres. Vai lá fazer o convite lá. Acho que é um convite duplo, né? Para que vocês confiram, então, com a gente no domingo, às 10 horas, no Shopping Benfica, no cinema do Shopping Benfica. E, além da exibição do filme, a equipe, né, a produção, vai estar lá para a gente fazer uma roda de conversa, bater um papo, né, sobre cinema, sobre produção de conteúdo. Somos todos da comunicação, então, além de nós dois, né, nós temos uma equipe aí de 5 pessoas que contribuíram, tem o Wesley que fez a trilha original, então foi uma evolução também que a gente quis, né, trazer para o filme, uma trilha feita por um compositor cearense, que a gente tem muito orgulho, um colega, um grande compositor aqui, e os meninos... que são da José Media House, que é o Iago Monteiro e o Zé Luiz, que cuidaram da fotografia e da assistência de fotografia e também da montagem, né? Ressaltando que ela estava falando do Wesley, ele fez 10 trilhas para o filme, né? Então, veja só, que a gente tem um filme de 23 minutos que conta com 10 trilhas originais. Realmente, assim, realmente foi muito cuidado, né? E realmente, assim, você vê o filme sem trilha e você depois vê o filme com trilha, é outra história, é incrível como faz diferença na ambientação. E aí essa equipe vai estar lá para bater esse papo. Convido você também, Daniel, para estar com a gente, viu? A gente espera aí que a história do Mimo, uma coisa que eu acho importante ressaltar também é que o Verminosos tem essa pegada social mesmo, sabe? De contar histórias de pessoas que muitas vezes não são ouvidas, que estão à margem aí da sociedade. Então, a gente tem muito orgulho de ter conhecido o Mimo, a família do Mimo, que assim, é um mimo mesmo. E a gente está tentando aí ter uma boa surpresa, inclusive lá no cinema também, para quem conferir. Então, fica aqui o nosso convite. É isso é para reforçar, Daniel. Veja, né, o Futebol para Todos, que contou a história de pessoas em situação de rua que vão para momentos de lazer, que vão para o estádio. O Aqui é Flamengo, que conta a história de um distrito isoladíssimo, que mesmo os cearenses não conheciam. Aí, no caso agora, a história do Mimo, né, uma história de perseverança de uma pessoa que não quer abandonar o futebol, mesmo perdendo uma perna. Aí já teve o técnico cego, lá do Juventude do Bom Jardim, já teve o rapaz lá do PECEM que fazia gol de falta de calcanhar. Enfim, jogar a luz para aquelas figuras que são muito interessantes e que, infelizmente, não tem espaço na mídia esportiva, que está muito focado nos clubes profissionais e tal. E o futebol, ele proporciona histórias maravilhosas que estão aí, esperando a oportunidade de serem contadas. A gente está aqui para isso. Não tenho nem dúvida que muitas delas que você citou merecem até, talvez, uma sobrevida aí em curtas-metragens, sem dúvida nenhuma. Eu agradeço muito ter conversado com vocês, são 2 pessoas que eu gosto muito, é um prazer imenso de ver, rever, e que espero que realmente o Mimo, o Milagre de Milagres, faça parte de muitos festivais por aí e consiga trazer muitos louros e aplausos para vocês. Muito obrigado. A gente termina aqui esse primeiro bloco do Clube Cinema e agora a gente vai ver o trailer de Mimo, o Milagre de Milagres.
Ele era um jogador que todo técnico gostaria de ter no seu elenco. Jogador que representava mesmo a raça do jogador nordestino. Eu vinha de um jogo na Carnaúba, chegando ali perto da cerâmica, foi o acidente. Quando eu caí, que eu botei a mão assim na perna, eu via aquele negócio só chiando, os ossos todos quebrados. Eu pensei assim, eu não jogo mais bola. Aí eu imaginei assim, tinha que ter força, né, na vida. O acidente foi em 95. Aí eu voltei a jogar em 98, depois de 3 anos foi que eu comecei a jogar. Aí quando ele veio se inscrever, eu fiquei até, tipo assim, dei uma risada, né? Eu quero ver no dia do jogo. Isso não é só futebol, isso é superação. Não tiver jogo, eu vou pra casa, pode chamar pro fim do mundo, nós vamos. Pra jogo. Pessoal, tudo bem? Lembrando que o Clube Cinema tem o apoio cultural do Clube Box, ó, tô vestindo até uma camisa da Clube Box aqui, sci-fi. E a minha dica de hoje do programa de mídia física é essa coleção aqui, Invasores de Corpos, com os 3 filmes dos Invasores de Corpos lançados no Brasil, de uma forma inédita. A Classic Line está lançando, né, com a curadoria da Clube Box, a minha curadoria também. E essa é a dica Clube Box do Clube Cinema dessa semana. Invasores de Corpos, né, as 3 versões. A primeira, Vampiros de Alma, 56. Invasores de Corpos, 78. E Invasores de Corpos, A Invasão Continua, de 93. Beleza? Fiquem agora com o resto do Clube Cinema. Olá, voltamos ao segundo bloco do Clube Cinema aqui na TVC. Eu sou Daniel Herculano e agora no segundo bloco eu estou conversando com o cineasta cearense Victor Furtado. Victor, muito prazer de ter você aqui no Clube Cinema. É importantíssimo a gente divulgar o cinema cearense aqui. O prazer é meu, uma satisfação imensa e um alô, um salve a todos que nos escutam ou veem, né? E estão interessados em saber mais do cinema brasileiro, cinema cearense. Claro. Eu queria, obviamente, que você apresentasse o seu filme que está estreando agora essa semana, o seu primeiro longa, depois de alguns curtas, Última Cidade, né, que entra em cartaz aqui em Fortaleza e em Manaus também. Por favor, fala um pouco sobre ele. Sim, em breve a gente está aí buscando outras capitais brasileiras para a estreia do filme também em outros territórios. É um filme, Daniel, é um filme que veio das entranhas das minhas inquietações, assim, um filme que busca disputar o nosso imaginário do que vem a ser Nordeste, sertanejo, cidade grande, né? Todo atravessado por uma presença da Latinoamérica. Não somos nordestinos ou brasileiros apenas, somos latino-americanos e a gente não parece que não sabe disso. Então o filme também nos atravessa nesse lugar. E então Última Cidade, ele é toda esse estímulo, ele vem na forma de uma jornada do herói, né? Que não passa de um João qualquer perdido, ou que perdeu tudo também, em busca da cidade grande, em busca de vingança, de uma justiça pessoal. Ele acaba encontrando muitas injustiças sociais, né? Injustiças econômicas, desigualdades econômicas, e o filme brinca com os gêneros da distopia, do norte-western, do drama, um pouco do drama, tudo com muita fantasia. Mas essa fantasia, ela também traz um pouco de espelho da nossa realidade, né? Tem muitas personagens icônicas aqui de Fortaleza. É bom lembrar que a gente tem o velho e bom Pirrita, é um filme dedicado à memória dele. Pirrita
foi o sapateiro mais antigo de Fortaleza, pessoa em situação de rua que morou ali na Praça do Ferreira. Por isso que eu estou muito feliz que o filme também vai passar no São Luís, para quem conheceu Pirrita, possa também vê-lo na tela grande. Maria do Carmo e outras personagens que foram desde a escrita do roteiro pensadas para essas pessoas que eu conhecia, que eu convivia e que são parte de Fortaleza e que habitam essa fantasia que é esse filme cearense. Então o filme uma visão fabulosa sobre Fortaleza. Quem tiver interesse em compartilhar um pouco do seu tempo para dividir essa visão comigo, vou ficar muito feliz. O Cinema Cearense agradece. É muito, muito importante a gente falar exatamente o que você falou, de que é uma distopia, se apresenta como uma distopia, mas é muito o que a gente vive hoje, né? Porque o que a gente vê na rua é exatamente o que o João vê muito do que ele passa, né? Todas as dificuldades, as pessoas passando fome, né? Então, essa é a miséria que a gente está atravessando com esse desgoverno atual, né? Então, infelizmente, a gente fala de distopia, fala de uma ficção, digamos assim, na tela grande, mas que é muito do que a gente vive, né? Isso é maravilhoso de perceber também. Eu quero muito que as pessoas percebam quando possam conferir a Última Cidade, seu filme. Mas eu queria voltar um pouquinho, queria que você falasse um pouco, Victor, você que é formado numa escola pública de audiovisual de Fortaleza, né, que é o Belo das Artes, a importância da gente ter esse envolvimento, né, de governos estaduais, municipais, de editais federais que foram exterminados. Mas a importância da gente ter isso no audiovisual, que é um setor que rende muito e emprega muito também. Todo mundo que passa por aqui no Clube Cinema, a gente desenha para as pessoas entenderem isso. Fundamental, Daniel, a gente debater essa questão. O meu filme é uma distopia, né? Porém, eu quero aqui falar, eu acho que para responder essa tua pergunta, de uma utopia que a gente precisa alcançar, que é a utopia do povo brasileiro se ver no cinema, né? Essa utopia foi alcançada em determinados momentos da história do cinema brasileiro, onde você conseguia ir muito para o cinema. Afinal, o cinema era barato, né? O cinema nasceu popular, nasceu na rua, e aconteceu do cinema ir para os shoppings, migrar, esse modelo de cinema de rua não se sustentar e, portanto, afastar o povo brasileiro dos cinemas. Hoje o cinema é muito um passeio que se faz de classe média, e a gente sabe quanto dinheiro que é investido pelos filmes de super-heróis e grandes arrasa-quarteirões americanos, né? E a gente se pergunta por que a gente gosta muito do cinema americano, porque eles gostam muito mais do cinema deles, e o Estado entende isso e aposta que esse cinema americano tem que conquistar o mundo. Há 20 anos atrás, a Coreia também começou a pensar o mesmo, e hoje a gente tem filmes como Parasita, que ganha Oscar, que assim, invadiu a América. A gente tem Round Six, que também invadiu os streamings. Isso, gente, não é um esforço individual de nenhum sujeito com dinheiro no bolso. Isso não é investimento de empresas, grandes indústrias. Isso é política de Estado. Os Estados Unidos da América, 70% dos filmes têm dinheiro do Estado. Os 30% não. Que 30% é esse? São grandes estúdios como Walt Disney, Marvel, DC Comics, Sony Pictures, Universal, que aí sim fazem ali um dinheiro próprio. Mas todos os outros filmes, inclusive que ganham Oscar, eu vi Moonlight, eu vi tal filme, são filmes que têm dinheiro público. Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança tem dinheiro público. Então, assim, eu nasci, para responder essa pergunta, na verdade, eu nasci num país ainda sem governo que se preocupasse com questões sociais e culturais muito fortemente, mas minha adolescência encontrou ali com o governo Lula para diante, e eu pude ver o primeiro-ministro da cultura negro do nosso país, artista e nordestino, falar que em cada buraco desse país enorme ia ter um ponto de cultura, e que a cultura ia ser algo que se poderia consumir, usar,
inventar todo dia. Então, isso para mim foi muito importante. Junto com isso, houve tantas conquistas também na esfera estadual e municipal, aqui, né, falando da nossa terra, que me proporcionaram estudar cinema de forma pública, cara. Eu entrei numa faculdade particular, quase não consegui pagar, tive que trancar essa faculdade porque eu queria cinema. Entrei na comunicação social. Não existia nem na Unifor ainda cinema. E então, foi a Vila das Artes que inaugurou isso, uma escola, um projeto de extensão da faculdade com a prefeitura de Fortaleza, veja bem. Lá eu conheci Pedro Diógenes, Guto Parente, Thaís Campos, Carol Luiz, Amanda Ponte, toda essa turma, que uma boa parte dessa geração tem feito cinema hoje por conta dessas formações. Isso é política pública. Pedro e Guto passaram por aqui, inclusive, já. Exato, colegas, pessoas, Pedro, meu colega de produtora, de vida, eu chamo de família, né? Família Cinema. Isso, política cultural nos aproximou, porque, olha, M. Dias Branco, Aço Cearense, nenhuma dessas grandes empresas vão ficar bancando todo e qualquer filme. E eu digo mais, política cultural, como houve, conseguiu construir centenas de filmes feitos por indígenas ou com indígenas, feitos por negritude ou com negros, Última Cidade tem isso também, filmes feitos em todos os cantos, filme manauara, do Amazonas, filme do Norte, filme de todo lugar do Nordeste. Pernambuco ganhou Cannes, meu bem. Pernambuco, o cinema brasileiro, que não é estritamente de entretenimento, está conseguindo furar aqui e acolá uma bolha. Isso está fora do eixo Rio-São Paulo, porque foi Gilberto Gil, porque foi política cultural, porque foram todas as pessoas na nossa classe artística batalhando. Então, assim, para quem tem interesse em estudar, fazer cinema, é possível. É muita luta, mas é possível. A gente está sentindo o baque da falta de cultura dos últimos 6 anos, mas existe uma esperança da gente recuperar, se recuperar desse retrocesso. Para quem curte cinema, é difícil chegar no shopping. A Última Cidade não chega nos shoppings, né? Então, o pai de família não vai conseguir levar a sua família para ver a Última Cidade no shopping. Ele resiste no cinema de rua, que é bancado pelo Estado, né? Então, assim, pelo menos em vez de pagar R$ 36 no cinema do shopping, você paga 12 ou 14 no cinema de rua, e você vai ter uma qualidade boa de cinema e vai se ver na tela. Vai ver uma Fortaleza, inclusive, que eu acho que ninguém nunca viu, né? Tem conexões com Mad Max, tem conexões com grandes filmes do nosso imaginário, mas é a nossa Fortaleza, né? Eu vi um pouco de Navigator também, do Vicente Ward, sabe? Uma coisa meio... Enfim, é muito interessante isso. E eu gostaria muito que as pessoas realmente percebessem essa necessidade da gente se ver em tela, sabe? E o cinema cearense produziu muitas coisas maravilhosas, né? Adoro o Inferninho, por exemplo. Gostei muito do último filme do Pedro sobre o Rio Pajeú. Enfim, tem muita coisa que a gente poderia falar por horas e horas aqui. As pessoas simplesmente, às vezes, não chegam nas pessoas por não estar no shopping, né? As pessoas têm que procurar, a gente tem que indicar, tem que recomendar, mas isso é o mínimo que a gente pode fazer para que as pessoas consigam descobrir esse cinema, né? Vitor, eu queria que você falasse um pouco para a gente, que está chegando aqui ao final do nosso segundo bloco do programa, eu queria que você falasse um pouco dessa questão de quantas pessoas estão incluídas nesse roteiro que você bolou, porque você mesmo, na divulgação, já tinha dito que foi de um grande pensamento, uma grande loucura que você teve. Isso aqui eu preciso desenvolver, né? A partir disso você colocou, digamos assim, entre amigos, e ele foi desenvolvido. Que você falasse um pouco disso. Beleza. O argumento base, ele foi feito numa noite solitária de devaneio, mas depois tiveram anos, né? Alguns anos de desenvolvimento do roteiro, junto com um grande parceiro do cinema brasileiro, Tiago Mendonça, dramaturgo de teatro, diretor de cinema, roteirista, lá de São Paulo, muito próximo da Boca do Lixo, apadrinhado do Carlos Reichenbach, então muitas referências em comum. Ele desenvolveu um primeiro tratamento comigo, a gente conseguiu ganhar um concurso público
O filme foi feito com 960 mil reais de dinheiro público, envolveu mais de 60, 70 pessoas diretamente e mais umas 50 indiretamente. Então, você pensa que esse dinheiro é muito, ele acaba sendo distribuído de uma forma, né? É bom lembrar que o cinema brasileiro, ele paga além da média do emprego formal, padrão brasileiro, assim, é um tipo de setor que tenta privilegiar nesse sentido, assim, que tenta resguardar esse direito de pagar as pessoas, né, pagar bem. Então, esse dinheiro foi todo distribuído, e aí, voltando ao roteiro, quando a gente entrou nessa etapa de pré-produção, tipo, vamos começar a filmar, já era 2018, eu tive essa ideia em 2015, e 2018 a gente estava entrando nas épocas de eleição, então eu chamei para próximo da equipe de direção Pedro Diógenes, grande parceiro, olhei para o roteiro, olhei para o valor do orçamento inflacionado, gasolina na época 4,78, a gente achando caríssimo, e era, e disse assim, vamos cortar 20 cenas, Daniel, vamos cortar 20 cenas, a gente cortou 20 cenas de começo, assim. Então a gente foi enxugando o roteiro, deixando ele o mais próximo dessa ideia febril delirante, então a presença de lacunas era algo interessante para a linguagem narrativa e algo útil e fundamental, eu diria, para a produção. Então a gente foi diminuindo já do roteiro. Quando a equipe chegou, eu também propus que algumas cenas que a gente julgava serem mais fracas ainda, de resolução interna dessa jornada, delas serem compartilhadas com a equipe. A equipe também problematizou momentos de postura colonial minha, dizendo, será que é por aí que a gente olha? Né? Eu me lembro que o primeiro roteiro tinha uma cena que era totalmente colonizada, assim, totalmente carregada até de certos preconceitos de uma época que eu vivi, assim, e aí eu amadureci nesse processo, porque a equipe também questiona isso, né? Vitor, será que é por aí? Realmente aqui está fraco mesmo, vamos lá. E aí foi uma construção conjunta, então todas as pessoas que, de alguma maneira, colaboraram na pré-produção da equipe e do elenco, estão creditadas no filme como colaboradores. Vou citar um último exemplo. O Júlio Adrião, nosso grande protagonista, um ator maravilhoso. Nos ensaios, de a gente definindo ainda, redesenhando o final do filme, vivendo tudo aquilo, ele disse, tenho vontade de falar sobre os jíbaros, né? Aquele mito, aquela lenda dos índios Shuar. Eu disse, ótimo, vamos então pensar isso, onde que isso fica bem no roteiro? E a gente encontrou um lugar incrível no roteiro. A colaboração do Júlio naquele momento foi de síntese, né? Da mudança que tem ali de clímax do filme, de discurso do filme, ele sintetiza aquela mudança, né? Ele dá uma camada de significado a mais. Não fui eu que dei. Eu dei só um terreno aberto de maior liberdade para a gente poder ter uma equipe que colaborasse. Então, não foi um roteiro só de execução, Daniel. Porque também tem roteiros assim, pessoas que trabalham de maneira incrível assim. Tipo, ó, tem um roteiro, vamos executar em 4 semanas. Uhum. Eu tinha um roteiro para executar e tinha algumas cenas para desenvolver com a equipe. Quem é que topa, né? Foi um desafio grande para a produção, porque algumas arestas ficaram abertas enquanto a gente criava, mas foi um método que também trouxe muito frescor, muita inspiração para o filme, né? Então, o resultado você consegue ver em tela desse tipo de método um pouco mais colaborativo nessa questão de roteiro, né? E entre os departamentos da nossa equipe. Massa. Para a gente finalizar, eu queria que você olhasse para trás e visse você lançando Raimundo dos Queijos em 2011 e olhando agora para o seu longa em cartaz do cinema, As Últimas Cidades. Como é que você vê o Vitor de 2011 e o Vitor de hoje? Mais velho, mais maduro, como dizia Nelson Rodrigues, conselho aos jovens, envelheçam, é bom envelhecer, né? O Brasil também amadureceu um pouco mais, esse passo de retrocesso que a gente dá hoje, ele é só um turbilhão dentro do nosso processo de amadurecimento, a gente tem que lutar por esse processo de amadurecimento, e eu sinto que eu caminhei junto com o Brasil, assim, né? Me abri mais, me transformei, me reconstruí, como eu tenho feito dia a dia, através do esforço do trabalho do cinema,
O cinema, ele não é... Artista não é vagabundo, artista não é maluco, a gente trabalha às vezes 12 horas por dia, 14 horas por dia, não tem finais de semana, não tem feriado para a gente, quando a gente está trabalhando em várias etapas dos nossos filmes. Às vezes quem tem família, Daniel, até é difícil cuidar das crianças, assim, é muito provavelmente diretores e diretores de cinema e alguns trabalhadores da parte técnica são pais e mães ausentes, cara, porque é um tipo de trabalho que suga muita força vital da gente. Mas a gente ama o que faz, tem paixão, tenta lidar com essas questões, né? Então eu sinto que Raimundo dos Queijos foi uma aventura ali de R$10 mil em 2011. Também recurso público, também incentivo, o meu primeiro incentivo pela prefeitura, e a gente consegue calcar esses outros degraus, né? De fazer um primeiro longa, né? Seu longa ganhou Vitória, né? Ganhou o melhor filme em Vitória e menção honrosa para fotografia. Nem existe melhor fotografia, mas eles quiseram comentar a fotografia do Vitor de Mello, aluno da primeira turma, que veio de uma quebrada de Fortaleza e se firmou fazendo audiovisual. Não é fácil, né? A gente pensa que audiovisual ficou só com elite, com quem tem dinheiro, e política cultural faz com que audiovisual talvez seja possível para todas as classes, né? Então, é uma conquista por vez, muitas vezes, Daniel, mas é um filme que é isso, um filme que pode ser premiado, que a crítica tem gostado, que os espectadores têm se envolvido, porque é um filme que teve espaço para se exercer a liberdade criativa, né, para procurar conversar com o espectador de maneiras que não são padrões, né, apesar da gente usar os gêneros que são conhecidos do cinema popular, a gente tenta quebrar um pouco com algumas correntes assim padronizadas de se contar história, de se filmar, para que a gente possa sacudir um pouco o espectador. Eu aprendi isso, a olhar muito para o espectador desde o Raimundo dos Queijos para cá, e também a ainda ter a minha verve de procurar experimentar, né, com muita responsabilidade, com muita consciência das experiências que a gente traz para a tela grande. Tenho certeza que quem for assistir não vai ficar indiferente. Não sei se vai gostar ou não, mas indiferente na poltrona do cinema não vai ficar. Isso eu concordo com você e eu recomendo muito. E deixo aqui o convite, né? A gente está encerrando a conversa. Agradeço muito a você, Victor, pela conversa. E vamos acompanhar agora o trailer de Última Cidade em cartaz nos cinemas. Tchau. Vieram gente de lei e ordem. Disseram que a casa não era minha. Deixaram terra doente, a água ruim. Me chamaram defunto. Amaldiçoaram de morte toda a minha vida. Foi família, foi o gado, a honra. Fiquei com uma carta na mão. Eles disseram que era o chamado, um caminho iluminado.